Sejam bem-vindos à Nova Máquina do Tempo, canal que discute filosofia, política, ciência e muito mais. E no tópico de hoje, eu quero conversar com vocês sobre Tinder, sites de relacionamentos e relacionamentos na era digital. Esse vídeo de hoje vai ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, eu vou falar com vocês sobre um pouco da minha experiência pessoal com esses sites de relacionamento, essas ferramentas para conhecer novas pessoas. Na segunda parte, eu vou fazer uma reflexão mais ampla sobre essas ferramentas e sobre relacionamentos na era digital. E por fim, eu vou finalizar o vídeo com 5 dicas que eu considero importantes para pessoas que decidam utilizar essas ferramentas. Bem, falando sobre minha experiência pessoal, qual é a minha experiência? Eu tenho na vida 3 grandes relacionamentos longos, né? O primeiro relacionamento durou, eu conheci quando eu tinha 19 anos, durou 4 anos e meio. Depois eu tive um relacionamento que começou em 2008 e durou 7 anos. E eu estou há 2 anos e alguma coisa, né, em breve vai fazer 3 anos, com minha atual companheira e nós estamos casados. E desses 3 relacionamentos, os 2 últimos, eu conheci a pessoa através dessas redes sociais, desses mecanismos de site de relacionamento, Tinder e variantes. E além desses 2 relacionamentos que deram certo, pelo menos por um tempo, o de 7 anos deu certo, e o meu atual casamento, eu também tive contato com outras pessoas, né? Então essa é um pouco da minha experiência. Se vocês tiverem curiosidade, eu posso até contar um pouco dessas histórias aí. Tem algumas histórias engraçadas e curiosas, né? Só para contar uma delas, eu estava conversando com uma moça e aí ela me perguntou, na época eu estava lançando meu livro A Nova Máquina do Tempo, que dá nome a esse canal, e ela me perguntou o que é que um autor de livros estaria fazendo no site de relacionamentos e me perguntou se eu queria conhecer uma mulher ou se eu queria conhecer mulheres. Ela estava usando subterfúgios para perguntar se eu estava querendo ter múltiplos relacionamentos sexuais. E a minha resposta foi: eu sou monogâmico. Acredito que isso responde sua pergunta. E para minha surpresa, ela disse que não responde a minha pergunta porque eu não sei o que é monogâmico. Aí eu falei, bem, poligamia, muitos, poligamia, múltiplos parceiros sexuais, monogamia, um único parceiro sexual. Na civilização ocidental fica convencionado dizer que quando uma pessoa é monogâmica significa que ela deseja ou anseia por um relacionamento sexual exclusivo. Então, é, foi uma situação meio constrangedora eu estar dando aula de mistura de biologia com aplicação desses conceitos para as relações entre as pessoas, mas eu percebi que havia uma disparidade cultural muito grande e, enfim, percebi que não ia muito para frente. Eu não sei se é um pouco de snobismo meu, mas eu achei que a distância era muito grande e tal. E tem muitas outras histórias que depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Não tenho nada contra a moça em particular. E a gente sempre é ignorante em relação a alguma coisa. Eu tive outras conversas com ela que não foi apenas essa conversa que me fizeram perceber que a distância cultural era muito grande e que não havia muita aproximação. Mas enfim, como é que eu fui parar nesse tipo de rede social e nesse tipo de ferramenta? Eu fui para a recepção de um grande amigo meu, o professor Mark Carvalho, sim, é Carvalho mesmo, professor de Sociologia lá na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Eu já conhecia por um outro caminho, ele já tinha sido professor convidado do Instituto de Saúde Coletiva e eu tinha uma relação com as pessoas do Instituto de Saúde Coletiva porque minha mãe lecionava lá e era um local que quando eu era adolescente eu circulava muito e eu gostava muito de conversar em inglês com o professor Mark, né? Enfim. E quando eu perguntei para ele é um amigo meu, quando eu perguntei para ele como é que ele conheceu a esposa, ele disse: eu conheci no site de relacionamentos. Aqui vai um pouco de propaganda, né? O site de relacionamentos Par Perfeito. E eu fiquei surpreso,
e perguntei para ele como é que foi e tal, e ele me disse, olha André, você pode utilizar esse site como uma ferramenta como outra qualquer, e tem outras pessoas lá que são interessantes, outras que não vão ser interessantes para você, mas que podem ser pessoas muito boas e tal, é mais ou menos a minha perspectiva também. E ele me deu incentivo, né? E eu vinha de um longo período solteiro, me dedicando mais a terminar minha graduação, minha licenciatura, meu bacharelado, me preparar para o mestrado. Eu passei no mestrado e aí eu disse para mim mesmo, poxa, entrei no mestrado e tal, depois eu faria doutorado e tal, mas é o momento de voltar a ter relacionamentos, a buscar essa experiência que é tão bonita, enriquecedora para mim, que eu gosto tanto. E tentei. E entrei no site, conheci várias mulheres, a gente conversou, saí em alguns encontros e acabei encontrando essa companheira que eu fiquei durante 7 anos. E logo depois desse relacionamento ter se concluído, eu fiquei sabendo da ferramenta do Tinder e também utilizei ela e acabei conhecendo a minha atual esposa. Né? Então essas ferramentas realmente podem ser úteis, né? Elas podem ser interessantes para nós. Mas eu tenho críticas a elas. Por exemplo, o Tinder, ele é muito interessante porque ele permite que você se conecte com pessoas próximas de você, mas ele tem uma tendência a reduzir a pessoa apenas à aparência, né? Então você tem muito pouco para deduzir se você acha aquela pessoa interessante ou não. Você basicamente tem uma foto, às vezes uma outra frase, alguma coisa de descrição muito básica, e você tem que fazer a decisão com base naquilo. Então, o Tinder tem um mérito que talvez o Tinder faça você tentar conhecer pessoas que você excluiria num site de relacionamentos mais detalhado. Então tem essa vantagem. Mas ele tem o problema de reduzir as pessoas a apenas a aparência. E por que eu digo que o Tinder talvez faça você testar outras pessoas? Porque quando você lê uma descrição mais detalhada e você sabe muito mais sobre a pessoa que os sites de relacionamentos trazem, um site como o Papo Perfeito, por exemplo, tem a vantagem de você saber mais sobre a pessoa em termos de informações antes de conhecê-la, mas talvez você veja alguma coisa ali que você não goste, que você seria capaz de relevar se você conhecesse a pessoa, mas que leva você a descartá-la sumariamente, já que existem tantas outras pessoas no site de relacionamento. Então essa é uma coisa interessante, né? Ao mesmo tempo, o site de relacionamento ele permite você fazer buscas mais precisas. Vou te dar um exemplo. Eu sou alérgico a cigarro. Eu não poderia ter um relacionamento com uma mulher que fumasse. Muitos desses sites de relacionamentos você pode colocar lá não fumante e procurar apenas por não fumantes. E isso é uma vantagem, porque realmente uma mulher que fuma seria absolutamente inviável para mim. Os sites de relacionamento para pessoas que também buscam uma pessoa dentro da própria religião facilitam. Porque, por exemplo, se uma pessoa é, sei lá, protestante e presbiteriana e quer encontrar uma outra pessoa que seja protestante presbiteriana, está reduzindo muito o escopo. Mas talvez isso seja muito importante para a pessoa, ou uma pessoa que é uma evangélica, ou alguém que é ateu e agnóstico, quer apenas uma pessoa que seja ateu ou agnóstico e não quer uma pessoa de outra religião. Então também permite esse tipo de restrição. Eu, por exemplo, às vezes utilizava a restrição de tem que estar pelo menos, quando eu usei, foi o site de relacionamento, foi com 25 anos. E eu colocava assim, tem que estar pelo menos na universidade, fazendo faculdade. E eu pensava assim, esse é um critério que eu não usava sempre nas buscas, porque eu ficava pensando, bem, talvez uma pessoa que não tenha feito faculdade tenha ido para um outro caminho, mas seja uma pessoa que trabalha em outra área, música ou alguma outra coisa, e seja uma pessoa interessantíssima, não necessariamente fazer faculdade determina tudo, mas era um critério para tentar reduzir o número de pessoas. Então eu usava às vezes, né? Era útil às vezes. Então, embora o site de relacionamento ele tenha a vantagem de ser muito mais detalhado e permitir buscas mais precisas, ele tem esses problemas, ele faz você às vezes reduzir o seu universo e, na verdade, uma pessoa que você descartaria pelo site de relacionamento
talvez... E o meu exemplo é bom. Eu sou casado com uma mulher que tem uma tradição familiar mais conservadora do que a minha, que tem várias diferenças e que talvez se eu visse uma descrição detalhada, talvez eu não desse chance para ela, não sei. Mas, assim, na teoria, isso talvez acontecesse. Mas quando eu a conheci, eu vi muitas outras qualidades, eu vi outras coisas, eu vi a honestidade, o carinho, enfim, uma pessoa determinada, trabalhadora, uma pessoa que tinha muitas outras qualidades, embora fosse muito diferente de mim em alguns aspectos. Eu aprendi a respeitar e a compreender esses outros aspectos e até foi um motivo de diálogo e de enriquecimento, né? Que da diferença a gente aprende muito. E que talvez se eu visse no site de relacionamento eu não desse prioridade para ela. Porque eu daria prioridade talvez para uma pessoa que eu aparentemente pudesse ter mais identidade. E aí não faria essa descoberta. Então é interessante essas limitações e vantagens e desvantagens em todas essas ferramentas, né? E aí isso me leva à minha grande reflexão sobre isso. O que você quer dessas ferramentas é o que determina muito do que vai acontecer da sua relação. Então, por exemplo, algumas pessoas dizem que essas ferramentas estão transformando as relações em relações superficiais. Elas são superficiais se você assim as quiser. Porque se você estiver buscando uma pessoa que quer um relacionamento sério, você vai encontrar nessas ferramentas pessoas que querem relacionamento sério. Homens e mulheres. Se você quer uma coisa meramente casual, você vai encontrar pessoas que querem apenas relacionamentos sexuais casuais, querem apenas se divertir, não querem uma coisa tão séria assim. A ferramenta não é o que está... A ferramenta revela um número significativo de pessoas que querem uma coisa ou outra, e talvez esses números mudem com o tempo, depende da sociedade que está em questão, mas a ferramenta não transforma tanto as pessoas. As pessoas é que definem as características da ferramenta com base na sua cultura e tal. Eu tendo a acreditar que a ferramenta, embora o uso da ferramenta possa transformar algumas pessoas, eu estaria mais inclinado a pensar que, como eu já conheci um número significativo de pessoas que querem uma coisa e que querem outra, e que querem coisas diferentes da ferramenta, me parece que é o que a pessoa informou antes de usar a ferramenta é que determina qual vai ser o seu uso da ferramenta e qual vai ser o seu uso desse tipo de instrumento para conhecer pessoas. Minha esposa comenta que tinham muitos homens casados no Tinder tentando cantar ela. E ela percebia que eram casados porque eles só queriam sair durante a semana, não queriam sair durante o fim de semana, que é quando eles estavam com as esposas, né? Então, tem também sua dose de problemas e tem riscos, né? Que eu vou abordar agora nas minhas 5 dicas para quem está começando a utilizar esse tipo de ferramenta. Bem, a primeira dica é: faça perguntas objetivas logo no início. Talvez não na primeira conversa, você pode começar com algum tipo de amenidade, mas não demore muito para perguntar coisas como: o que é que você faz? Estuda? Aonde você estuda? E perguntas pertinentes em termos de exclusão. No meu caso, por exemplo, perguntar se a pessoa fuma ou não, se você vai excluir com base em religião. Eu não recomendo, me parece uma coisa um pouco preconceituosa, mas se é importante para você, fazer perguntas desse tipo é relevante. E, enfim, tudo que for pertinente para você, que pode determinar o descarte daquela pessoa, você deve fazer no início para não ficar perdendo muito tempo. Mas eu recomendo também as pessoas tendem a procurem não ter tantas formas de exclusão, né? Eu sou obrigado a excluir por causa do cigarro, mas eu tentava não ter muitos critérios de exclusão, porque isso restringe muito a quantidade de pessoas que você vai acabar conhecendo. Segunda dica: quando você estiver conversando com alguém no Tinder ou num site de relacionamento, só passe para o WhatsApp se você gostou das respostas da pessoa. Não dê seu WhatsApp para todo mundo. Dê seu WhatsApp para pessoas que você não precisa ter gostado muito, mas pelo menos que você simpatizou, gostou das respostas, achou interessante. Aí você dá o seu WhatsApp e vocês continuam essa conversa. Eu classificaria aí o Tinder e sites de relacionamento como Papo Perfeito, entre outros,
né, o aplicativo agora, o Happn, e outros desses aplicativos, como primeiro estágio. O WhatsApp seria o segundo estágio. Um terceiro estágio, antes de se encontrar pessoalmente, é vocês trocarem o Facebook. E você investigar o Facebook da pessoa. Você não precisa ser um hacker, mas você deve checar informações, dar uma olhada nos amigos, quem a pessoa conhece. Você dá para extrair um pouco de quem a pessoa é através disso. Ah, a pessoa não tem Facebook, bem, você deve buscar outras formas, mas eu ficaria nervoso em sair com uma pessoa que não tivesse Facebook e que eu não tivesse nenhuma outra forma de verificar nenhuma das informações que ela me deu. Então, eu faria essa investigação na internet sobre a pessoa antes de conhecê-la pessoalmente. Acho importante. Esse é o passo 2. Passo 3. Marque o primeiro... Esse é meio óbvio, acho que todo mundo já deve ter dito para vocês, mas marque o encontro em um lugar público. Shopping, cinema, o primeiro encontro. Os primeiros encontros. Um restaurante. E procure, principalmente para as mulheres, mas também para os homens, não ficar sozinha com a pessoa que você encontrou logo nos primeiros encontros. Assim, tente conhecer a pessoa, ter mais informações e manter num lugar público onde você está mais protegida ou protegido, né? Enfim. Esse foi o terceiro, né? Marcar em um lugar público. Quarta dica, muito importante. Saiba que relacionamento dá trabalho, é necessário investir tempo. No caso de sites de relacionamento, muitas vezes você tem que investir dinheiro. Eu me lembro de ter assinado o Par Perfeito por 6 meses, ou foi um ano. Depois eu cancelei quando eu encontrei uma companheira, mas eu assinei, né, por um bom tempo. E não é tão caro assim, mas na época, não sei como é que está hoje. Mas você também vai ter que gastar nos encontros, tanto homens quanto mulheres. Mulheres devem ir preparadas para dividir a conta, porque não é todo homem que vai querer arcar. Eu, por exemplo, sempre me ofereci para pagar como uma gentileza. Mas vou dizer, a minha esposa, uma das coisas que eu gostei nela foi que ela se ofereceu para dividir. E eu disse, não precisa. E depois a gente saiu de novo e ela pagou uma coisa que a gente comeu e tal. E eu sempre achei que esse era um ótimo sinal em relação a ela, que ela não esperava que eu pagasse tudo. E isso é importante. E saiba que o quarto ponto é esse. Saiba que qualquer tipo de relacionamento vai exigir investimento de tempo, dinheiro, não vai ser fácil, não vai achando que vou entrar nessa e vai ser tranquilo e vai ser tudo às mil maravilhas. Você vai ser muitas vezes rejeitado por coisas que você não concorda. Eu, por exemplo, me lembro várias vezes que fui rejeitado quando eu dizia assim, não sou muito religioso, não. E as mulheres me rejeitavam só com base nessa... algumas, né? Me rejeitaram apenas com base nessa declaração, sem entrar em maiores detalhes. Minha esposa, por exemplo, prefere homens altos. E ela não é muito fã não tem muita atração por homem baixo, então... E eu já conheci mulheres que têm preferências de outros tipos e tal. Você tem que ir pronto, preparado para saber que você vai ser muito rejeitado e que você também vai rejeitar. Espero que você seja educado, gentil, mas você vai conhecer várias pessoas que você vai ver que não fazem o seu perfil, seja para relacionamento sério ou relacionamento casual. Isso vai acontecer com bastante frequência e você tem que ganhar uma certa resistência para isso, né? Ir preparado para saber que o quarto ponto é esse, que relacionamento dá trabalho, que investir tempo e energia nisso é algo que vai ser necessário para você extrair bons frutos dessa experiência, vamos dizer assim. E o quinto ponto, e é muito importante esse quinto ponto, é que você deve ser honesto com a pessoa que você está conversando, interagindo. Muitas pessoas utilizam essas ferramentas e infelizmente não são honestas. Mas eu recomendaria para todos vocês que vocês vão se divertir mais, vocês vão se sentir melhores. E espero que minha comunidade seja formada de pessoas éticas, né? Pelo menos essa é a minha expectativa, minha torcida. E pessoas que vão... Se você quer apenas um relacionamento casual, diga isso para a pessoa que você está interagindo. Se você quer um relacionamento sério e é isso que você está buscando, diga. Você não precisa dizer isso logo no início, mas depois de um tempo, meio que de uma forma indireta, deixe claro para essa pessoa que você busca um relacionamento sério ou um relacionamento casual. Não deixem as pessoas se iludirem
porque isso é uma forma de magoar, leva a decepções, leva a sofrimento, um sofrimento que não é necessário e que seria idealmente evitado se as pessoas fossem honestas, né? E esse é um elemento fundamental em qualquer relação à honestidade, né? Então eu sugiro fortemente para vocês que tenham essa dica em mente quando vocês forem utilizar essas ferramentas. Bem, o vídeo ficou meio longo, né? Também eu tinha 3 coisas para falar com vocês, mas acredito que a gente cobriu o principal e eu posso fazer futuramente mais vídeos sobre essas ferramentas e também contando para você um pouco mais das minhas experiências curiosas e engraçadas que eu tenho, não são tantas assim, mas que eu tenho utilizando esse tipo de ferramenta. Tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, peço que você dê um like, que você se inscreva no canal. Inscrever é muito importante para mim, e que você divulgue esse vídeo para mais pessoas. E se vocês quiserem mais vídeos sobre ferramentas de site de relacionamento, por favor, deixem isso nos comentários. Tá certo? Um abração.